Ô Sérgio, tenho uma crítica, uma fala bem rápida que o documentário traz, que é de que, essas empresas fizeram, colocaram lá se esforçaram para colocar nos guidelines o consumo de óleo vegetal e fizeram né, pioraram a alimentação e a saúde das pessoas e fizeram tudo isso por lucro. É, Né. E quando ele fala isso eu fico um pouco, e pra mim me parece uma conclusão um pouco rasa dele quando ele critica pura e simplesmente o lucro. Aí o cara faz tudo por lucro, inclusive adoecer o país inteiro, né. Será que é só o lucro? O vilão é o lucro mesmo, essa busca pelo lucro? é bom você levantar essa parte que eu tinha. Era a minha segunda crítica. A primeira crítica foi essa dos guidelines da Vietnã, abolir os guidelines. E a segunda é essa, é um outro médico lá que. Aliás, o material dele é muito bom, o livro dele é muito bom. É o Chris. Tá me fugindo sobre o nome dele que ele fala, não é o Saladino nem a Nina. Se vocês conseguirem ver aí enquanto eu vou fazer meus comentários. Mas é algo assim que me dói a alma. E até, Samuel, Igor, quando a gente escuta a Casey Means e o Kellen Means, os irmãos Means falando também, eles também falam, essa busca da indústria pelo lucro, tal, e e me parece algo negativo. Ele tá falando a você buscar o lucro de maneira negativa. E o que a gente tá falando aqui não é lucro, é corrupção. É o que em inglês a gente tá chamando de cronismo, né, cronismo, já tô adaptando a palavra crony para o português, mas assim, Capitalismo de comprio, Sérgio, é uma expressão usada aqui. capitalismo de compadrio. Então, é a indústria deitar na cama com o governo para obter as suas vantagens. Então, é isso que a gente está falando. E até nós, ao ser, quando a gente está falando lucro, a gente não está falando desse lucro nessa corrupção. O lucro real é você comprou barato, vendeu mais caro, ou montou, produziu algo e vendeu. Não é você ter um subsídio estatal, você tem uma ajuda estatal, ou você tem um bloqueio estatal contra a tua competição e você obtém resultados financeiros positivos. Então, não é a busca pelo lucro. E, Samuel, excelente você ter levantado isso, porque é algo que materiais excelentes, excelentes sobre alimentação, como, como esse documentário que a gente está falando do Saladino, o livro da Casey Means e do Kayleigh Means chega a citar em algum momento, entrevistas que são dadas, várias pessoas falando assim, é a ganância, é a vontade do lucro. Não. Porque a ganância e a vontade do lucro, todas as pessoas têm, todas os caminhos, lógico, um tem mais ganância que o outro. Não estou falando que é um sentimento bom e que em algum momento não venha a ser um pecado. Mas ele só é possível porque ele se deita na cama com o governo. Porque se fosse simplesmente uma empresa no livre mercado, virando e falando tranquilamente, o tempo inteiro, venha comprar Crisco. Crisco é melhor. Assim, beleza, Crisco é mais barato do que manteiga, Crisco é melhor que. É melhor. É, fica no. Dura mais tempo, apodrece depois, tem menores custos de transporte, patati patatá. Cara, pode ser que ele encontrasse uma pequena fatia do mercado. Mas como que você vem chegar numa situação em que hoje a Península Ibérica, o lugar que quase todo azeite do mundo, tudo bem, vem de lá da Itália e da Grécia, vem do Mediterrâneo, mas assim, você pensa em azeite de oliva, você pensa em aonde? Na Península Ibérica. O consumo de óleos vegetais é maior do que de qualquer outra gordura na Espanha. Na Espanha, né, e Portugal, né, na península inteira. Então assim, como que você chega numa situação dessa? Tem um ponto que a gente pode falar, não, a inflação faz com que naturalmente a população venha buscar produtos de menor custo. Mas nesse caso, não é só essa busca por esse menor custo para poder lidar com a inflação, com a inflação de preço, com o processo inflacionário. Isso, com certeza, é um peso ali atrás. Mas é esse cronismo. A partir do momento que todos os médicos e todas as faculdades de medicina aprendem que o óleo vegetal é melhor, que a alimentação de todas as crianças é baseada no óleo vegetal, hã, que os hospitais dão óleo vegetal para todo mundo, seguindo os guidelines governamentais, todos eles afetados pelos guidelines governamentais, aonde que isso é livre mercado?
isso não é livre mercado. E eu concordo, Samuel. Esse é, com certeza, o ponto mais fraco total eu ia falar seriado de novo, não do seriado, do documentário. Sim, é o Chris Nobb. Chris Nobb, isso. E, assim, o livro dele sobre a nossa dieta ancestral e tal, cara, é um livro excelente. Os dados que ele traz no livro são maravilhosos. Tô falando, todos nós, às vezes, saímos da nossa área de estudo e cometemos os nossos erros. Tô falando assim, não invalida em nada o trabalho científico do Chris Nobb. Isso só que eu quero... Ô Sérgio, pensando aqui, né, como, assim, a alimentação ancestral, né, a saúde ancestral, né, esses alimentos que a gente sempre comeu, né, durante os séculos passados, né, antes do século XX, né, que foi quando começou, né, esse período aí de óleos vegetais, de alimentos industrializados, ultraprocessados. Essa alimentação, né, ela sempre foi, os produtos que eram produzidos, né, sempre foram vendidos por seres humanos, por indivíduos que também eram maximizadores de utilidade, né, que eram, enfim, pessoas que visavam o lucro, né, isso não é o problema, né, enfim, como a gente tem, né, os austríacos falam lá no século XIX, né, sobre esse indivíduo, né, que ele pode ser analisado, enfim, independente do período que você analisa, o indivíduo ele vai procurar sim o lucro, é algo que, enfim, é algo que a gente faz por natureza mesmo, mas se isso fosse o problema, tava bom, né? Esse não é o problema principal, o problema principal é exatamente isso que você falou, né? Desse cronismo, né? Essa aliança, né? Que alguns autores, né? Aqui do Brasil também já chamaram de metacapitalismo, né? Que nem o Samuel falou de capitalismo de compadrio, né? Tem vários termos para isso, mas essa aliança de grandes empresas, de grandes corporações, que é facilitada pelo governo, né? Através da impressão de moeda, através da produção da inflação, né? Que a gente já comentou em outros episódios aqui também, na rádio, na rádio Roundabout, mas esse é o principal problema, né? Se fosse a busca do lucro, esse problema teria aparecido antes do século XX, mas não era um problema que aparecia, né? Exatamente porque o Estado não tinha esse poder grande para até cutucar na forma como a gente se alimenta, né? Então, hoje em dia, o Estado até mexe na forma como a gente se alimenta, né? Não satisfeito em mexer nas nossas finanças, mexer em tudo, enfim, que a gente faz, né, na forma como a gente tem que estudar, na forma como a gente tem que pensar, hoje em dia eles querem mexer na forma como a gente tem que se alimentar, né? Então, esse é o principal problema, né? Não é a busca por lucro, definitivamente esse foi um erro aí dos médicos, exatamente porque, que nem você falou, Sérgio, não é a área deles, né? Eles tentaram entrar nessa área e acabaram se dando mal, né? Se eles forem felizes, né? Mas não, a gente nem pode culpá-los, porque até os grandes economistas da atualidade, grandes economistas, eu digo, os famosos aí, eles ainda culpam a crise de 2008, foi uma crise da ganância, da greed, né, de tudo isso daí. Mas como diz tem uma frase muito boa do Tom Woods que ele fala, cara, culpar a crise financeira de 2008, ou nesse caso, a gente adaptando a frase dele, culpar, então, esse consumo exagerado de seed oils na ganância do mercado, das pessoas que ali estão, é igual culpar a queda do avião, né? A Gravidade. a gravidade. Entendeu? Assim, parece uma piada, é algo que tá lá. Já Não é isso estava que lá causou a queda do antes, vai avião. continuar lá depois. Vai continuar.